quando você fala de diversificação e até dessa questão de que realmente é super importante você mitigar risco específico. Imagina se alguém tivesse o portfólio 100% concentrado em ações de Americanas. É, E que, na verdade, era uma ação que era muito recomendada pelos analistas, sim. porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E, de fato, ninguém ia saber mesmo. Era muito difícil de você Uhum. prever um rombo de 40 bilhões. Mas imagina alguém 100% alocado em Americanas, ou com 50%, 60% do patrimônio ali. O cara viu isso desaparecer. Ia zero, basicamente. Então, essa questão da diversificação é super importante. Agora, eu te pergunto, duas coisas. Até que ponto a diversificação não vira o que chamam de pulverização, que é você ter um monte de ativos na sua carteira e às vezes uma alta gigantesca em um deles não vai fazer diferença nenhuma porque você tem pouco capital, de certa forma. E mais do que isso, dado que você já tem esse pensamento, existe alguma alocação que você leva como base? Por exemplo, 25% do patrimônio renda fixa, 25 ações. Existe alguma coisa disso na sua cabeça que você manda para os clientes ou é diferente para cada um deles, assim, de Sim, vocês? Bruno, você tem uma teoria de portfólio, uma teoria bem conceituada, que é a teoria de Markowitz, que Exato. fala muito sobre o que seria interessante ter de acordo com cada perfil e etc., Uhum. com base na variação dos ativos e risco, né? Então, assim, Bruno, hoje, né, aqui dentro da Genial, a gente tem uma área de alocação que passa as estratégias que a gente faz o delineamento com os nossos clientes. Entendi. Então, por exemplo, essas estratégias, elas também vão sendo ajustadas ao longo do tempo com base nas questões de ordem macroeconômica. Então, por exemplo, a gente por exemplo, falando do perfil conservador, naquela época onde os juros estavam muito baixos, a gente chegou a entender, quando os juros estavam a 2% ao ano, que mesmo o perfil conservador, eventualmente, às vezes poderia ter, né, Gui? Acho que você me corrija se eu estiver errado, mas até uma porcentagem, sei lá, até 5% da carteira em renda Uhum. variável. Uhum. Só que conforme o mercado foi ajustando os preços e etc., a gente entende hoje que o perfil conservador não tem que ter renda variável, é apenas renda fixa. Entendi. Então, assim, cara, a gente entende que, sei lá, um perfil conservador, ele tem que ter 40%, 50% em renda fixa, 10% em multimercado, e aí nada de ações, e aí o restante é caixa, liquidez para aproveitar uma ou outra oportunidade. Uhum. E aí a gente vai estruturando isso. Eu acho que até hoje, ao longo do tempo, com o mercado financeiro se desenvolvendo, as plataformas de investimentos, hoje a gente tem possibilidade do investidor diversificar o seu patrimônio fazendo alocações internacionais. Exato. Então, poxa, hoje na Bolsa você tem ações de outros países que são listadas aqui através das BDRs, você tem os fundos internacionais que também estão disponíveis para um investidor de varejo mesmo. Uhum. Então, e aí você vai encaixando outras oportunidades, até para o investidor às vezes ter uma posição dolarizada, né, Bruno? Eu Sim, é vejo, verdade. se o investidor hoje vai em outros países, né, conhece outras culturas, eles veem que a maioria das pessoas lá fora, às vezes, tem uma cultura de ter um pouco de dólar dentro da sua carteira, que é uma moeda forte, e Uhum. você não ficar só concentrado na sua moeda do seu país. Eu acho que tudo isso faz parte também de uma estratégia, né, Faz de sentido. boa diversificação e tudo mais.